Uma boa tarde a todos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez reunidos para tratarmos do nosso espírito, cuidarmos desta parte da nossa existência aqui na vida corpórea, lembrando sempre que a nossa essência é espiritual. Então nós agradecemos, nós saudamos a todos que estão aqui no salão de reunião pública, aos nossos queridos que nos acompanham pelas redes sociais, e vamos então abrindo o nosso coração e nos sintamos todos muito bem recebidos aqui no Centro Espírita Nosso Lar Casas André Luiz, esta casa de amor, esta casa de caridade que nos permite este espaço para que nós possamos aqui nos cuidar, nos melhorar. Vamos então fazendo o nosso preparo, que é a nossa conexão com a espiritualidade, esta equipe que já está cuidando de todos nós. Independente de onde nós estejamos, aqui no salão ou em outro lugar qualquer do mundo, a espiritualidade nos ampara e nos fortalece. Então é unidos por um mesmo pensamento de buscarmos receber todos esses fluidos benéficos que a espiritualidade derrama sobre nós, vamos visualizando a imagem do nosso querido Mestre Jesus. Ele que é o exemplo para toda a comunidade cristã do mundo inteiro, exemplo de caridade, de humildade e de amor. Então que nós todos possamos abrir o nosso coração e permitir que Jesus, os bons espíritos, o Pai Criador possam colocar em nós toda a medicação necessária à nossa melhora, à nossa cura, se for possível. E vamos assim elevando o nosso pensamento em prece a este Pai que nos criou, que nos deu hoje a oportunidade de estarmos aqui nesta tarefa, de estarmos aqui para ouvir mais um ensinamento a respeito das tuas leis divinas e imutáveis. E é ao Senhor, Pai, que como pedintes que somos, nós rogamos que o Senhor nos auxilie nesta caminhada, que para nós ainda é muito provida de momentos difíceis, de angústias, que nós possamos ter o fortalecimento da nossa fé através do entendimento das coisas do Espírito, desenvolvendo os valores, as virtudes que o Senhor tanto nos exemplifica através daqueles que nos envia para nos ensinar, para nos esclarecer. Pedimos também, Pai, que o Senhor possa proteger a nós, a nossa família, que o Senhor possa nos fortalecer diante das dores e, principalmente, que se nós nos desviarmos do Teu caminho, que o Senhor possa nos trazer de volta, que o Senhor possa nos colocar novamente no rumo, através de oportunidades, através de ensinamentos, através de pessoas que cruzem o nosso caminho e que a seu comando estejam nos auxiliando e nos esclarecendo e nos consolando. Então agradecemos a Deus, Pai Criador, a Jesus e aos bons espíritos. Graças a Deus, graças a Jesus. O nosso tema de hoje está no Livro dos Espíritos, questões 629 a 646, e trata-se do bem e do mal. E o Espiritismo, ele nos ensina que Deus é o princípio de tudo. Qualquer coisa, quando nós vamos buscar a sua origem primitiva, objeto, ou nós como criaturas corpóreas, criaturas espirituais também, nós vamos nos remeter a essa origem primitiva, vai remeter tudo a Deus. Então, tudo o que existe em nosso entorno e nós somos criação desse Deus. Então, a doutrina também nos fala de alguns dos atributos divinos, como a onipotência, que é poder tudo, Deus pode tudo, a onipresença, Deus está em todos os lugares, onisciência, Deus sabe tudo, além de perfeito, sábio, soberanamente justo e bom, entre mais alguns atributos.
Então, nós, como espíritas, procurando conhecer um pouco mais, estudando o espiritismo, nós sabemos que o primeiro e mais importante pilar, a base da doutrina espírita, é a existência de Deus. Então, nós, como estudantes, como pessoas que nos interessamos em desenvolver essa doutrina, nós precisamos realmente desenvolvermos essa crença absoluta na existência de Deus, com todos esses atributos que nós falamos aqui. Então, se Deus é perfeito, onipresente, onipotente, e nós seguramente cremos que isso é uma realidade, nós podemos concluir que Deus não é a causa do mal. Pois aquilo que é sábio, que tem todas essas qualidades, não pode fazer nada que não tenha uma utilidade, não pode fazer nada que seja puramente ruim. Então, falando de bem e mal, nós podemos classificá-los em dois contextos diferentes, porém que eles se relacionam entre si. Então, o primeiro significado do bem e mal é aquele que se refere ao nosso mundo, ao mundo material, no qual nós estamos inseridos. E o segundo vai dizer respeito à moral. Então, aí já se trata de uma questão íntima de cada um, da nossa própria individualidade. Para nós, o que é o bem? Então, o bem seria nós estarmos harmonizados, serenos, nós estarmos com a nossa saúde em dia, aquele bem-estar generalizado, desde ao acordarmos até a hora que vamos dormir, temos algumas problemáticas, mas, no geral, nós estamos bem. E o mal? O mal são as dores, as doenças, as dificuldades e as lutas que nos envolvem nesta existência. Então, faz parte do mundo de provas e expiações o corpo produzir doenças. Afinal, é uma matéria, é perecível, tem um prazo de validade. Então, tudo o que é matéria, mais cedo ou mais tarde, vai sofrer um processo de deterioração. Então, o corpo sofre antes porque é uma matéria mais sutil, apesar de estar no corpo, na vida corpórea, mas é uma matéria mais sutil em comparação a esses materiais mais duros, mais firmes, que demoram mais a se deteriorar. Mas também tudo que é matéria, um dia vai sofrer esse processo de deterioração. Então, nós interpretamos, ao nosso olhar, ainda um tanto quanto curto, que essas coisas que acontecem na nossa vida, no mundo, são o mal. É uma interpretação equivocada, mas é fato também que ninguém gosta de passar situações difíceis, ninguém quer passar, ninguém se agrada disso, quando a gente não se aprofunda no conhecimento espírita. Porque quando nós decidimos estudar, fazer um curso, frequentar a casa espírita, ouvindo as palestras, ler os livros, complementando todo esse ensinamento que nós temos, nós conseguimos enxergar o mundo muito mais abrangente do que este que nós normalmente vemos, o mundo material. Então, o Espiritismo, ele nos diz que existem dimensões que nós não vemos, porque não temos olhos para ver, mas que elas existem. Essas dimensões onde vivem os espíritos desencarnados, que um dia seremos nós e estaremos nessas dimensões. Mas, se nós fecharmos o nosso olhar somente para as questões materiais, somente para esta vida como se ela fosse a única, realmente nós vamos ter dificuldades em entender que o mal não é o mal neste sentido que nós damos para ele. Que o mal é a nossa ignorância, é o nosso desconhecimento das coisas, das suas consequências. E aí, quando nos atinge, nós sentimos que é o mal, mas, na verdade, a doutrina nos explica que as situações difíceis, elas vêm
todas para um aprendizado, porque, como nós falamos no início, Deus, que é perfeito, sábio e bom, não vai produzir o mal, mas Ele vai nos trazer oportunidades adequadas ao nosso momento evolutivo, ao mundo, inclusive, no qual nós vivemos hoje, um mundo de provas e expiações. Então, esses espíritos desencarnados, eles se manifestam através dos médiuns e ele nos comprova. Outro pilar da doutrina espírita, importantíssimo também, para nós desenvolvermos essa crença absoluta, deixarmos entrar esses conceitos em nós, em nosso íntimo, para que a gente seja fortalecido de forma racional, acreditando porque nós sabemos que é realmente dessa forma. Então, esses espíritos vêm comprovar para nós, através das suas manifestações mediúnicas, por fala, né? Por psicografia, psicofonia, né? Que a gente fala, por psicografia. Então, eles comprovam o quê? Que eles estão vivos. Morreu o corpo, mas o espírito é o quê? É imortal. Então, a imortalidade do espírito, a continuidade da vida após a morte do corpo físico. Então, isto é comprovado através desses relatórios, desses relatos que eles nos fazem e que são puramente, não tem como nós não crermos, por exemplo, em algumas psicografias, não são em todas, mas em exemplos que nós vemos, por exemplo, nas psicografias do Chico Xavier, que é dado nome, detalhe, alguma intimidade que só estava entre a pessoa e aquele que desencarnou. Então, não tem como nós não acreditarmos que, de fato, nós continuamos vivos após a morte. Mas nós temos dificuldade, sim, de enxergar essa vida mais abrangente, abrangendo essa vida espiritual. Nós temos dificuldade de transcender esses muros que nós colocamos no nosso entendimento e que a gente não consegue pular esses muros, não consegue deixar de fazer com que eles sejam um obstáculo a esse nosso desenvolvimento dessas nossas crenças, desses nossos conceitos do espiritismo. Então, nós nos desequilibramos, assim, à iminência de um fato difícil, de uma situação, de um diagnóstico, de uma doença. Por quê? Porque a nossa fé é fraca também, porque é baseada em coisas que não são dentro do pensamento racional, não nos são comprovadas. Essas fés fervorosas também nos auxiliam, nos levam a conquistar muitas coisas. Mas a fé raciocinada, quando você sabe por que tem fé, quando você conhece, entende por que você tem fé, por que é que você deve vibrar, por que é que você deve fazer as preces e o resultado que isso tem na sua vida. Então, o Espiritismo e a sua prática nos comprovam isso. Então, assim, a gente vai devagar adquirindo essa razão, esse pensamento racional de que tudo aquilo que nos envolve vem para o nosso aprendizado e que nós podemos superar isso com as nossas próprias forças. Então, tudo aquilo que Deus coloca como oportunidade de aprendizado, ele tem esse objetivo maior, que é o quê? Deus só quer o bem, só quer o nosso bem, é o nosso Pai. Então, o que ele coloca é para que nós possamos crescer, evoluir, melhorar, superar as dificuldades. Então, Kardec diz que a dor é o aguilhão que empurra o homem a seguir adiante no caminho do progresso. Então, por mais que nós tenhamos dificuldades em entender isso, a dor nos estimula a progredir intelectual e moralmente. A dor reforça em nós o desejo de um mundo melhor. E assim nós vamos a cada dia mais procurando novas coisas, novas invenções para que nós tenhamos um conforto material melhor,
para que nós tenhamos acesso às informações hoje do mundo, como é a tecnologia que nos traz, se desenvolvendo cada dia mais. Nós estamos desenvolvendo a ciência para que nós tenhamos mais saúde. Então, o fato é que esta dor gera uma necessidade que pode ser material, mas que pode ser também uma necessidade moral, e aí nós somos, através dela, estimulados a nos modificar. O objetivo da providência, ele está se cumprindo quando nós, por vontade própria, nós escolhemos passar bem por tudo isto, por todos os reveses da vida. Não é fácil, mas quando nós percebemos uma situação angustiada, que nós procuramos, escolhemos passar por essa situação com o maior de serenidade possível, em maior harmonia possível, nós vamos ver como nós somos capazes de superar tudo isso. Como nós somos capazes de compreender que tal situação pode ser, no meu entendimento, um mal, mas que, no fundo, ela é um aprendizado. Então, o que antes nós enfrentávamos como uma expiação, nesse novo olhar, nessa nova compreensão, através da luz do Espiritismo, nós passamos a entendê-la como uma prova. E a prova é um aprendizado para o espírito. Outro conceito do bem e do mal, e o mais importante que nós já falamos, é aquele que diz respeito às nossas escolhas, à nossa liberdade de seguir ou não as leis de Deus, que sempre, sem dúvida, sempre objetivam o bem. Nós podemos falar, mas e a lei de destruição objetiva o bem? Vamos estudar lá na parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis divinas, cada uma são 10, e ela trata de cada uma num estudo especial, individual. Vamos lá procurar, vamos estudar, vamos procurar entender o que é, de fato, essa lei de destruição. E nós vamos ter esse novo olhar. Por quê? Porque não é só aquela destruição material que a gente enxerga, não são só as perdas de vidas que a gente enxerga, que são importantes, é claro, mas tudo isso é da providência divina para um bem maior. E nós vamos perceber isso quando nós estudarmos essas leis divinas. Então, essas leis, nós já sabemos, são impressas na nossa consciência a partir do momento em que nós fomos criados. E todas as ferramentas para seguir essas leis de Deus estão dentro de nós. Elas não vêm do exterior, elas não vêm através de um discurso, num palanque, numa tribuna, nos auxiliam, claro, mas toda essa força, esse potencial está dentro de nós. Além disso, para nos auxiliar, Deus, como é muito bom, ele envia para nós espíritos que reencarnam. Desde já a criação da humanidade, nós temos notícia, espíritos mais evoluídos, que vêm para exemplificar as leis de Deus. Então, pessoas que nós admiramos pelo caráter, pessoas que falam e agem como falam, porque essa é aquele verdadeiro profeta que nos traz a luz, que nos traz a confiança. Então, esses espíritos elevados, eles vêm com a missão de esclarecer e moralizar a humanidade. Utiliza também da mediunidade, por meio dessas manifestações dos desencarnados, que trazem para nós como é a vida no mundo espiritual. Nós temos a coleção dos livros do André Luiz, que é toda a vida espiritual ali relatada por um espírito que primeiro chegou lá como um espírito não tão conhecedor de todas as coisas, tinha uma visão ainda também muito apegada às questões corpóreas, mas ele vai crescendo e nas suas literaturas ele vai colocando para nós a realidade da vida espiritual. Nós temos o livro Céu e Inferno, aquele que foi editado agora, com a originalidade dos escritos de Kardec, onde Kardec entrevista espíritos que desencarnaram de várias maneiras e eles relatam como eles chegaram na vida espiritual.
Como chega um criminoso na vida espiritual? Como chega um viciado na vida espiritual? Como chega alguém que aqui só fez o bem? Então, todos esses relatos, para quê? Para comprovar para nós, para nos ensinar, para nos dar ferramentas, para nós podermos manusear todos esses instrumentos a fim de nos modificarmos. Então, depende exclusivamente de nós retirarmos do nosso espírito, das nossas condutas, esse mal moral. Os espíritos ajudam Deus através das preces, Jesus, como nós fazemos aqui, mas eles não interferem jamais no nosso livre-arbítrio. Eles não vão indicar escolhas para nós. Eles vão indicar caminhos que, às vezes, na nossa vida cotidiana, no nosso corre-corre, nós não percebemos, deixamos passar, ou, às vezes, vemos aquele caminho como um mal. Mas vamos prestar atenção, porque essas oportunidades Deus coloca todo o tempo em nossa vida. Mas e quando nós desencarnamos, né? Falando aí desses espíritos que relatam como é a vida no mundo espiritual, o que nós levaremos para lá? Onde nós vamos ficar? Nós vamos levar para lá aquilo que nós fomos aqui. Nós vamos ficar onde a nossa mente nos levar. Então, na vida espiritual, o mal moral, ele é o único que permanece. O mal físico, as dores, as doenças, os espíritos nos relatam que, quando chegam na espiritualidade, não sentem nada, não têm doença nenhuma. Mas o mal moral, este permanece, este acompanha o espírito, mesmo depois da morte, mesmo quando ele reencarna, mesmo quando ele está lá na espiritualidade. Então, aí o que acontece? Nós levamos para lá todos esses nossos males, as nossas angústias, levamos também as virtudes que nós temos, as nossas boas coisas que temos de positivo, mas tudo vai depender de como nós construímos aqui a nossa vida. Por isso que o Espiritismo fala, no último momento da morte, no leito de dor, a pessoa pode ganhar, digamos assim, algumas benesses, mesmo que ela tenha tido toda uma vida ruim, naquele momento, se ela se arrepende, ela já tem uma percepção diferenciada quando chega no mundo espiritual. Então, como é importante todos esses momentos. E falando de mal, às vezes nós achamos que não fazer o mal já é o suficiente, mas não é. Os espíritos nos orientam que nós temos que fazer o bem até o limite das nossas forças. Então, não basta não fazer o mal, nós temos que fazer o bem. Deus só quer o nosso bem. Nós é que não sabemos lidar com essas tentações que estão à nossa volta, não sabemos lidar com as nossas paixões. Por quê? Porque nós cedemos a tudo isso. Porque nós nos agradamos ainda. São nossas imperfeições, são nossas inclinações. Por que Jesus não cedeu à tentação no deserto, né? Que Satanás falou para ele, transforme essas pedras, você está com fome, transforme essas pedras em pães. Jesus falou, nem só de pão vive o homem. E ele estava com fome, porque Jesus tinha um corpo físico como o nosso, mas já era um espírito elevado, já era um espírito que vivenciava a vida espiritual, não tinha em si a materialidade. Então, ele pôde sobreviver sem o pão material, mas o que o alimentou de fato foi o pão espiritual. Então, nós também estamos nessa trajetória e precisamos observar isso. Do que é que nós estamos nos alimentando? De materialidades, de coisas passageiras, já não basta esta vida passageira, tudo que temos aqui de material, as nossas relações, o que vai ficar é aquelas relações que nós temos pelo amor. Mas o que é material vai ficar tudo aqui, nós não vamos levar nada. Então, do que é que hoje, se nós sabemos, se nós cremos de forma absoluta que vamos continuar vivos após a morte, o que é que nós estamos alimentando hoje? Do que é que nós nos alimentamos hoje?
Então, a gente precisa prestar atenção nisso, né? Nós conhecemos as leis divinas, mas a gente tem dificuldade em praticar, justamente por causa dessas outras questões, dessas implicações, imperfeições, que ainda nos agradam bastante. Tudo que resulta desses limites onde nós abusamos das questões da materialidade, das questões morais, tudo isso nós vamos receber uma consequência. Hoje nós já temos consciência disso. Então, nós podemos, através já de tudo isso que a gente falou, é claro que tem muito mais coisas, mas o tempo ele é escasso, nós podemos concluir, então, que o mal é o resultado das nossas imperfeições. Mas, pensando assim, aí a gente traz uma questão, mas se for assim, poxa, o mundo é tão difícil, por que Deus já não criou todo mundo perfeito? Não ia ser tão mais fácil? A gente ia ser perfeito, todo mundo ia querer o bem, todo mundo ia se amar, ia ser uma beleza, como é nos mundos felizes, né? Onde nós já atingimos um grau de evolução muito grande, e ali a gente já não tem mais esses sentimentos, essas coisas que ainda faz parte aqui deste nosso mundo. Então, se o mal é proveniente das nossas imperfeições, se ele nos criasse perfeito desde as primeiras encarnações, este mundo seria uma maravilha. O mal não existiria. E a resposta é que Deus, sendo sábio, ele quis que a perfeição fosse o resultado do nosso refinamento gradual, que fosse uma conquista nossa, uma conquista diária, uma conquista a cada reencarnação. Que mérito, que alegria a gente tem quando a gente recebe uma coisa de graça. Mesmo que nós desejamos, a gente se sente feliz momentaneamente, mas se a gente fala, poxa, mas não fui eu que conquistei isso, né? Eu fiz isso através de uma indicação, eu fui indicado, eu consegui dar um encaixe, eu consegui pegar um atalho, não fui eu que conquistei. Então, que graça teria se nós não tivéssemos o mérito da nossa própria melhora? Então, Deus quis isso de nós. Por isso que ele nos criou perfectíveis. A todos os dias, no nosso despertar, a gente pode dizer, se olhando no espelho ou não, a gente pode falar assim, hoje eu posso ser melhor do que ontem. Eu posso, se eu quiser, se eu começar a ativar a minha vontade de me melhorar nesse sentido. E aí a gente fala, mas qual é no homem a origem da sua propensão ao mal? Porque se tem uma origem nas nossas imperfeições, de onde vem essa origem? Aí Kardec, na Gênese, ele chega à conclusão de que todos os nossos vícios e paixões, ele tem seu princípio no instinto de conservação, que é uma das 10 leis divinas. Até hoje, nós somos movidos por esse instinto que não vai nos abandonar enquanto nós vivermos em mundos, provas, expiações e até no mundo de regeneração. Por quê? Porque a nossa atitude instintiva, a iminência de um perigo, nós nos protegermos, nós protegermos aqueles que vivem conosco. Então, desde os primórdios da humanidade, quando nós ainda vivíamos nos mundos primitivos, nós agíamos naquele momento puramente pelo instinto. Então, nós estávamos com fome. A gente não ia lá, promovia um churrasco, comprava bebida e fazia salada, arroz, sobremesa. Não. A gente ia lá, caçava um animal, ou comia cru, se não tinha condições, ou assava lá no espeto, como a gente vê nos filmes, comia, se saciava, deixava lá, porque não tinha aquela ideia, vou guardar esse alimento aqui. Essas coisas foram se desenvolvendo no decorrer da nossa existência. Naquele tempo, nos mundos primitivos onde nós já vivemos, nós não tínhamos ideia do que é o certo, do que é errado. Não tínhamos discernimento. Olha aí a questão da ignorância. Então, não tínhamos nem responsabilidade, porque nós desconhecíamos tudo, nem sabíamos da existência das consequências, quanto mais da responsabilidade. Já à medida que nós fomos nos desenvolvendo intelectualmente, o moral ainda mais lá embaixo, mas o intelectual já teve um bom desenvolvimento, nós fomos deixando o instinto para trás e fomos sentindo necessidade de outros sentimentos a nos guiar. Então, nós começamos a perceber
que um familiar nosso estava triste, começamos a perceber que nós não tínhamos mais um ambiente propício à caça na hora que a gente precisasse, então a gente tinha que pensar em estocar, em plantar, em criar um ponto fixo, em ter uma zona de agricultura para nos alimentar, ter um animal, uma vaca que pudesse nos dar o leite. Tudo isso foi sendo desenvolvido. E o que acontece? O instinto foi ficando lá num outro segmento da nossa existência. Ainda usamos, como usamos até hoje, mas ele já foi perdendo o seu potencial. Mas o que acontece? Nós ainda hoje agimos muito pelo instinto. Nós vemos aí casos de violência, né, em que a pessoa ela toma uma agressão, um tapa na cara, ela vai na casa dela, ela busca uma arma e ela volta para aquele lugar para se revidar, para se vingar. Ela não refletiu, ela não pensou nas consequências, na destruição que iria fazer na sua vida, na vida de sua família e na vida de inúmeras pessoas que fazem parte daquela pessoa que ele feriu. Então, ainda hoje, nós carregamos essas necessidades primárias de nós revidarmos, de nós nos vingarmos, que vem desse instinto ainda no começo da nossa existência. Então, no nosso processo evolutivo, tanto como hoje, vão surgindo agora outras necessidades. Nós já estamos cultivando muito mais o espiritual, os valores do espírito. A materialidade ainda tem uma preponderância, mas já está menos. E assim será daqui por diante nos mundos de regeneração, nos mundos felizes, onde prepondera somente os valores espirituais, os valores morais. Então, nós estamos crescendo, nós estamos nessa busca. Então, Deus nos dá todas essas oportunidades através de outro pilar do Espiritismo, que é a pluralidade das existências, as várias reencarnações que nós temos. Então, o importante é nós analisarmos que hoje estamos numa fase em que nós sabemos discernir muito bem o que é certo e o que é errado. Se resolvermos continuar em caminhos difíceis, será a escolha nossa. E nós sabemos que vamos sofrer as consequências, porque nós sabemos que somos responsáveis por nossos atos. E esse círculo vicioso vai ter um fim quando? Quando nós pararmos de sofrer diante dessas angústias, diante das nossas perdas, e nós decidirmos por aprender. Em vez de magoar, nós vamos perdoar. Em vez de nos vingar, nós vamos procurar dialogar, chegar a um ponto comum. Então, tudo isso vai acontecer a partir de um momento em que nós tivermos um pensamento muito simples que vai nos ajudar a nós cada vez mais praticarmos mais o bem e menos o mal. É olhar para dentro de nós e pensar assim: se isso que eu pretendo fazer ou que eu já fiz com o outro dói em mim, eu não devo fazer para ninguém. Porque semelhante atrai semelhante. E se eu quero ter uma vida feliz, plena, se eu quero ter uma vida na espiritualidade feliz e plena, eu devo fazer apenas o que me faz bem, o que me faz feliz. Então, é esse o nosso ensinamento de hoje. E agora a gente vai, depois desse aprendizado, que a espiritualidade nos auxilia, nós vamos fazendo as nossas vibrações. Então, a vibração é aquele momento em que a gente retira de nós o melhor sentimento. Se nós pudéssemos ver, neste momento, saem de nós pétalas de rosas perfumadas, que vão aos lugares, às pessoas, levando o alento, levando a paz, levando a misericórdia. Então, vamos todos nós deixar essas pétalas saírem do nosso coração e visitando os hospitais, derramando essas pétalas em cada leito de dor, visitando as delegacias, as penitenciárias, onde lá estão espíritos sofredores, estagiários no mal, mas que podem sair de lá a partir do momento em que quiseram, por sua vontade, por sua escolha.
Vamos deixar também essas pétalas irem até as ruas, os becos onde estão os viciados, as prostitutas, os homens que se prostituem também, onde estão as famílias que não têm mais como se sustentar num aluguel e estão nas ruas, filhos pequenos. Que essas pétalas possam cair sobre todos eles, levando este perfume junto com o nosso desejo de força, de fé. E vamos também imaginar nós circundando o planeta Terra de mãos dadas e todas essas pétalas de rosa, esses perfumes caindo sobre a Terra, sobre todo o planeta, higienizando todo o mal, toda discórdia, toda doença, toda a falta de alimento, de água. Desejando que o nosso planeta tenha uma semana melhor, mais amorosa. Que nós aqui no Brasil também possamos restabelecer a paz, o diálogo. E assim nós vamos agradecendo ao Pai Criador mais uma vez por este aprendizado, por estar conosco nesta jornada, enviar todos os seus prepostos para nos auxiliar nesta caminhada. A eles nós também agradecemos, assim como ao Mestre Jesus, que em suas lições do Evangelho nos deixa tantos exemplos de caridade, de humildade e de fé. Graças a Deus, graças a Jesus. Então nós temos as orientações para o passe coletivo. Gostaríamos de lembrar que estamos oferecendo o passe coletivo e explicar o seu significado. O passe coletivo é o momento em que se direcionam ou emitem fluidos para envolver a todos no mesmo clima fluídico, de uma só vez, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso em que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos amparam individualmente conforme o nosso merecimento. Por isso, tenho certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes. Esta medida vem ao encontro das orientações preventivas do momento para oferecer a manutenção de bem-estar a todos. Acreditamos que todos compreenderão e pedimos que fiquem atentos às orientações da dirigente de hoje. Bem, sejam todos bem-vindos, os assistidos aqui presentes e os que nos acompanham pelas redes sociais. Depois dessa palestra, tão elucidante que acabamos de receber para os nossos estudos e reflexões, chegou o momento, então, de recebermos o passe coletivo, primeiramente, e depois o passe à distância. Pedimos aos trabalhadores, colaboradores que se posicionem. Primeiramente, vamos ao passe coletivo. Vamos, então, nos harmonizando, tranquilizando a nossa mente, o nosso coração, e vamos nos conectando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a espiritualidade que aqui nos acompanha. Vamos sentindo o acolhimento do nosso Mestre Jesus e vamos mentalizando saúde, equilíbrio, paz, harmonia, fé e esperança. Que estejamos de coração aberto e receptivos para os benefícios que vamos receber. Vamos a Jesus?
Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos o passe à distância. Pedimos quem tiver mais de um ente querido para emitir as vibrações, pedimos que pense alternadamente. Vamos vibrando então saúde, equilíbrio, harmonia, paz, serenidade. Que os nossos entes queridos estejam de coração e mente aberta para receber estes benefícios. Vamos a Jesus? Que assim seja, graças a Deus. Agradecidos que estamos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e à espiritualidade amiga, que possamos retornar na próxima semana para darmos continuidade a este tratamento. Que possamos fazer as nossas vibrações amorosas, lembrando sempre dos nossos entes queridos. Muito obrigada. Então, a gente tem o tema da próxima semana, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, Buscai e Achareis. Os nossos recados, aqui para o público presente que frequenta a casa, nós recomendamos novamente o uso de máscaras, diante do aumento de casos notificados pelas autoridades sanitárias, reforçamos a recomendação do uso de máscaras em ambientes fechados, tanto para os trabalhadores quanto para os visitantes. Curso de primeiro ano, estamos com vaga para o curso de doutrina espírita para o ano que vem, primeiro ano, voltado para pessoas acima dos 18 anos, com início previsto das aulas dia 6 de fevereiro. Se você tem interesse ou conhece alguém, esta é a oportunidade. Inscrições no plantão de orientação. Também sobre a sacolinha de Natal, ainda dá tempo de fazer um Natal especial para pessoas muito especiais. Com a sua doação, é garantido os presentes de Natal de nossos mais de 553 pacientes atendidos na unidade de longa permanência. Junte a família, os amigos e seja o Papai Noel das nossas crianças. Hoje nós podemos retirar o cartão com os itens e informações da sacolinha de Natal ou realizar uma doação com qualquer valor via Pix ou depósito bancário. Para saber como fazer, mais informações com nossos colaboradores ou mediante os cartazes espalhados no centro. Entrega dos presentes até a primeira semana de dezembro. Agradecemos a todos pela colaboração e participação de sempre. Então, aqueles que estão aqui conosco presencialmente, aguardem a orientação de saída e a gente se despede de vocês e do público que nos acompanha pelas redes sociais, desejando a todos um ótimo Natal e que todos possamos presentear o nosso querido Mestre Jesus, porque o aniversário é dele, a comemoração é dele também. Muito obrigada, um abraço, até a próxima oportunidade.